Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia com uma convidada bastante especial. Como já é de costume, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para que vocês conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre projetos que eu desenvolvo e também tenham acesso a trechos de aula, palestras sobre as neurociências. E volto a chamar todos para enviarem mensagens com críticas, sugestões, dúvidas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99 222 1003. Pois é, estamos aqui hoje com Maria Lina, que é fisioterapeuta especialista em coluna vertebral e dor. Eu acho que eu acertei aí. Então eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, para quem não conhece. O que eu posso falar é que de tudo que eu vejo dela é uma profissional altamente dedicada e competente no que ela faz. É o tipo de profissional justamente que a gente procura para passar as informações, né? Porque são profissionais que têm aquele brilho nos olhos de fazerem o que faz. Então vale a pena conhecer e conversar um pouquinho com ela. Então, nosso bem-vindo, Maria Lina. Obrigada, Adriano. Queria te agradecer pessoalmente pelo carinho, né, comigo, pela atenção com a minha profissão, pela sua sensibilidade, né, de ver esse brilho nos olhos, porque, na verdade, eu amo muito a fisioterapia, não é segredo para ninguém. Você vai conhecer, espero que vocês conheçam um pouquinho mais dessa profissão maravilhosa aí com o nosso papo. Beleza. E justamente para conhecer essa profissão, acho que eu vou começar aqui já te fazendo uma indagação, né? Afinal, para que serve a fisioterapia? Porque eu acho que muitas pessoas têm a visão que a fisioterapia é exclusivamente assim, a pessoa se acidentou, quebrou uma perna e vai lá e faz a fisioterapia para melhorar aquela perna. Mas eu diria que é bem mais amplo, né? A gente vai tocar nesse assunto, o que está uma fisioterapeuta fazendo no podcast de neurociência. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu queria que você desse assim, um panorama do que é a fisioterapia e as aplicações que ela tem. Então, eu vou te contar uma história, né, que é justamente a minha história, assim. Eu achava que fisioterapia é isso tudo que você está falando, que só servia para acidente, isso há 25 anos atrás, quase 30, né? E que era uma profissão de que levanta joelho, dobra joelho, levanta braço, né? Até o dia que eu tive meu avô, que era uma pessoa que não fumava, não bebia, era um cara magro, totalmente fazia atividade física, ele teve um AVC, né? E foi aquela comoção na família, que ninguém esperava um negócio desse de uma pessoa altamente saudável. E eu lembro que um fisioterapeuta aqui de Friburgo, Wellington Cavalcante, sensacional, ele foi lá para casa, né? Meu avô tomava remédios e não melhorava na cama. E ele começou a levar meu avô pro banheiro, né? E eu falava, o que esse cara tá fazendo com meu avô no banheiro? E aí eu tinha 16 anos, eu falei, deixa eu ver o que você tá fazendo. E ele levava meu avô, Adriano, uma banheira, daquelas da vovó. Ele colocava a água e botava meu avô lá de bermuda fazendo exercício dentro da banheira. Porque naquela época não era fácil ter uma piscina, né? Hoje em dia a gente faz a hidroterapia, que faz para as pessoas que têm AVC, problemas neurológicos, problemas de acidente, atletas de alto nível dentro da piscina. E eu achei aquilo sensacional. Assim, 6 meses depois meu avô estava andando, não voltou a andar de bicicleta, mas subia morro, descia morro, tinha uma vida totalmente saudável. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E dentro da faculdade eu fui descobrir que a fisioterapia, ela recupera o indivíduo em todas as suas funções, né? Músculo-esqueléticas, neurológicas, ortopédicas. Isso vai desde a fisioterapia respiratória em CTI até atleta. Eu fiquei extremamente encantada, né, com todas essas possibilidades.
É bacana, é porque assim, são criados mitos, né? Então, muitas profissões passam por isso. Você tem um mito de que aquela profissão só faz aquilo, quando na verdade o leque é bem mais amplo. Eu acho que esse é bem o caso da fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia foi estigmatizada por um bom tempo como sendo algo ou desnecessário, ou de frescura, ou de algo que não é tão relevante assim no tratamento. Localizado, né? Assim, eu já vi muita gente até conversando, falando, mas a fisioterapia não é o mais importante no tratamento, quando eu diria que é o contrário, às vezes é o fundamental no tratamento, né? Eu amei porque eu vi que remédio nenhum ia fazer meu avô voltar a andar. Ia trazer de novo a alegria dele de ser funcional, de ajudar a família, de trabalhar. Nenhum remédio ia curar o meu avô, né? E a gente vê que a fisioterapia, ela substitui, inclusive, as medicações, né? Ela substitui as cirurgias. Agora, nessa época do Covid, a gente viu que ela ajudou a salvar muita vida, né? Então, a gente sabe que a fisioterapia ela tem especialidades, sabe, Adriana? Eu costumo falar isso para as pessoas ficam assim, surpresas, assim como o médico. O ginecologista, ele não cuida de joelho, né? É verdade. Então, mas assim, o curioso disso é que, assim, a fisioterapia, ela, pelo que eu observo, eu não sou especialista, eu posso estar errado, né? Mas ela entra em alguns campos que as pessoas, às vezes, não é uma questão de estigmatizar e achar que só serve para acidentado, mas às vezes ela entra em momentos assim cruciais, onde as pessoas não imaginam que possa ser possível a atuação da fisioterapia. E né? E não só como é importante. Isso eu observo bastante. Agora, daí eu vou puxar um assunto, um outro assunto aí contigo referente a isso, porque assim, um problema que eu vejo em muitos profissionais, eu não vou nem dizer segmentos não, que eu acho que isso varia de acordo com o profissional, que é a atualização, a sua evolução enquanto profissional, porque eu observo alguns médicos, às vezes até de renome, e que parece que ficam estagnados em dado momento no tempo, e as coisas evoluem, as pesquisas avançam, e ele está sempre repetindo os mesmos protocolos, sempre repetindo as mesmas coisas que fez desde que se formou. E que às vezes não são mais cabíveis, assim. São cabíveis porque já foram um dia, mas elas poderiam ser melhor aplicadas, né? E eu percebo isso muito na fisioterapia também. Eu posso falar disso porque eu já me acidentei e fiquei aí 1 ano dependendo de fisioterapia intensiva diária. E aí eu percebia justamente isso, que alguns fisioterapeutas, desculpa, eles parece que não estavam bem antenados com o que existe de melhor para a estimulação adequada e tudo. E aí eu passo a bola para você. Como que você vê essa questão da atualização dos profissionais? Isso é bem frequente no mercado da fisioterapia ou não? Né, como que se dá isso entre a pesquisa de laboratório e o consultório, né? Eu adoro esse assunto, Diego. Ah, Por quê? Por que eu adoro esse assunto? eu não sei. Porque, primeiro, como você mesmo falou, a fisioterapia evoluiu muito. E olha que legal, o Brasil é um dos países que tem os melhores fisioterapeutas do mundo. Isso é visto lá fora, né? E, para isso, existem as especialidades. Então, hoje em dia, a gente tem especialidade, por exemplo, em gineco-obstetrícia, fisioterapia em gineco-obstetrícia, para auxiliar desde aquela mulher até o filho, ter o filho até ela se recuperar da gravidez, para ter incontinência urinária, incontinência fecal. Eu, por exemplo, não faço essa parte. Né? Eu tenho um olhar, eu creio que é exatamente isso que você falou. O fisioterapeuta, como médico, ele tem que ser, antes de tudo, um bom clínico. Ele não pode ver o Adriano como um joelho que se acidentou. Ele tem que ver o Adriano como um ser inteiro, que está ali, de repente, triste por causa daquela situação. Tem que ver a sua casa, como que ela é, se tem oportunidade de você subir, descer, sentar,
né? Saber da sua locomoção, saber da Não é sua só vida. isso também, é porque além do joelho tem outras estruturas que, dependendo do trabalho, vão ser prejudicadas ou não, né? Tem a sua estrutura familiar onde você vive, tem o seu trabalho, tem o seu carro, tem o travesseiro que você dorme. Então, quando você faz isso, é muito importante. Por exemplo, uma avaliação, as pessoas falam para mim assim, mas tem que fazer avaliação? Eu falei, eu tenho que te conhecer. Como o médico vai te dar um remédio, se ele não destrinchar a tua vida, saber tudo que você já teve. Você gosta de chegar no médico, ele te observar do outro lado e te medicar do outro lado da mesa sem botar a mão em você? Ninguém gosta. Ninguém quer isso, né? Tem médico que vai, te medica com você em pé, nem te dá a cadeira para você não sentar. A gente já viu isso. Então, o fisioterapeuta também não pode fazer isso. Ele tem que colher a tua história toda, saber tudo. E para isso, destrinchar isso tudo, ele tem que ter muito estudo. Né? Então, a gente tem que entender de neurociência. O fisioterapeuta hoje estuda muito neurociência, por isso tem os fisioterapeutas, grandes fisioterapeutas, Adriano, dentro das universidades, fazendo pesquisa, junto com médicos, biomédicos, com outros cientistas. Né? O fisioterapeuta ele faz mestrado, eu tenho mestrado, faz o doutorado, faz o pós-doutorado, incluindo disputando vagas até com outros profissionais. Então, a evidência científica está aí, trazendo o respaldo para a clínica, mas a clínica sempre vai ser soberana, né? Sim. Meu pai ele tem 50 anos como médico, ele fala isso, minha filha, a clínica sempre vai ser soberana. Esquece o exame, que o nome já diz complementar, que o nome é complementar, vê primeiro o cliente, faz todos os testes, procura saber da vida dele, o exame só vai te ajudar a chegar no diagnóstico. Sim, sim. Agora, esse estudo e essa atualização profissional, como que você vê isso no mercado, na prática? Isso tem ocorrido com a força necessária? Não. Isso tem ocorrido com a velocidade necessária? Nesse ponto, eu quero te cutucar aí. Não tem ocorrido por muitas situações, né? Eu acho, por exemplo, que o Covid, do ponto de vista científico, ele acelerou a nossa vida. Aconteceu muita coisa, né, além das coisas ruins, mas essa questão, né, de telecomunicação, de teleconsulta, de pesquisa científica, está tudo muito acelerado. A gente precisa ter tempo e dinheiro para estudar. Então, não é todo mundo que tem, né, Adriano, tempo e dinheiro, né? Eu costumo me sentir uma pessoa privilegiada porque eu escolhi, né, não ter filhos. Isso foi eu acho as mães assim sensacionais, eu não sei como elas dão conta, né? Eu valorizo cada dia mais a minha mãe e as mães, que 80% eu tendo mulheres, né? E eu acho elas sensacionais, porque tem pessoas que são mães e fazem até mais do que eu, né? Porque a gente precisa ter tempo e a gente precisa ter dinheiro. E para isso também a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E, por exemplo, o plano de saúde não paga bem o funcionário, o fisioterapeuta. Como é que ele vai fazer cursos de 30, 40, 50 mil reais? Sim. Né? Então a gente vê aí um ciclo vicioso de plano de saúde, de home care, que paga R$30 um atendimento, né, numa distância enorme, com pacientes de alta gravidade. E como que o profissional... Então, os fisioterapeutas, eles são... Eu particularmente acho eles heróis, assim, porque muitos estudam sozinhos, estudam online, né? Mas, assim, a velocidade está muito grande. Sim, sim. Mas como toda profissão, existem aqueles que não estão acomodados também, né? Também, então, né? Existe todo o ciclo, mas também existe aquela parcela que... Toda profissão, né, tem. Mas isso não é exclusividade da fisioterapia, né? É uma questão humana, né? Mas a sua especialidade é especificamente dor e coluna vertebral, não é isso? Eu tenho muita dificuldade toda vez que alguém me diz assim, me diz qual a sua especialidade. Eu tenho muita dificuldade de dizer. Porque, assim, eu trabalhei mais de uma década em hospital, né? E eu me especializei em cardiopulmonar, meu mestrado foi em cardiopulmonar.
E eu trabalhei com bebê prematuro em CTI, trabalhei com cirurgia cardíaca em hospitais do Rio, né? E fiz meu mestrado em São Paulo, então eu vejo a pessoa como um todo, né? Eu acho que eu passei a ser uma boa, digamos assim, clínica fisioterapeuta, porque eu trabalhei com grandes médicos do lado, minha família é médicos, padrinhos médicos, então eu aprendi, eu vejo, tenho pacientes médicos, então enquanto eu estou atendendo eles, a gente está trocando ali, né, horas e horas por semana com esses pacientes médicos, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas junto com essa parte de clínica médica, clínica fisioterapêutica, no caso, eu sempre gostei muito de coluna, né? Certo. Sempre Aí gostei você dessa parte de coluna. E tem a ver com cervical, tem a ver com pescoço, tem a ver com ombro, tem a ver com costas, tem a ver com lombar, né, o quadril. É tudo interligado. Inclusive, é uma área bem propensa a dores neuropáticas, né? Muito. Porque existe uma inervação ali bastante importante e que geralmente ocorre em pensamentos, né? Que são aquelas quando o nervo é prensado ali entre as vértebras, né? E acaba gerando dores assim bem. Inclusive distante da coluna. Sim, sim, às vezes pinça na coluna, mas a dor é lá na perna, né? No pé, No pé, na mão. né? Sim. Tem gente que tem dor que parece que está infartando e a coluna, a pessoa vai direto para o hospital correndo e procura ver que é coluna, confunde com rim, acha que é rim e é coluna. Tô aqui te provocando algumas coisas até a gente chegar lá no ponto. Vamos ver a sua opinião sobre um assunto. Eu tenho algumas restrições, não são, como é que eu vou dizer? Não é que eu seja contra, mas eu percebo que isso em alguns momentos torna os profissionais um pouco acomodados, que é a seguinte palavra, estatística. Por que eu falo isso? Porque eu acompanho bem de perto tratamentos ou tratamentos comportamentais, ou tratamentos neurológicos, mesmo que se for o caso, e que são feitos por médicos neurologistas ou por neurocientistas clínicos, ou que são feitos por alguém correlato. E o que eu percebo? Principalmente nessa área neuro, é muito comum você ter síndromes, transtornos, neuropatias, que são muito específicas e doenças muito raras, que ocorrem em uma proporção muito pequena, e que as pessoas muitas vezes, quando chegam ao consultório, elas são tratadas de uma forma estatística. Na maioria das pessoas é improvável que seja isso, então não vou cogitar, não vou pedir exame daquilo, entendeu? Entendi. E nisso eu percebo muitos atrasos de diagnóstico por não ter sido cogitadas certas coisas que não... tudo bem, ocorre 1 em 1 milhão, sim, mas aquela pessoa pode ser a pessoa número 1. Acontece muito. Então, eu percebo essa questão estatística como um freio, e eu digo isso porque geralmente os casos que eu estudo são geralmente casos onde são raros. E eu percebo que as pessoas tiveram um diagnóstico com 5 anos de atraso. Se fosse 5 anos antes, teria salvado a pessoa, entendeu? E assim por diante. Então, eu acho que num mundo onde se tem acesso, principalmente quem tem plano de saúde, a um leque tão grande de diagnóstico, né? Diagnóstico por imagem e outros tipos de exame, a pessoa deixar o bonde passar porque não considerou estatisticamente aquela possibilidade, eu acho que isso aí eu tenho essas ressalvas. Aí a minha pergunta para você é justamente isso. Como que isso fica na fisioterapia? Isso também ocorre? Aquela pessoa não vai reagir bem de tal maneira, mas então não vou nem tentar, porque estatisticamente não é dessa forma. Isso ocorre na fisioterapia também ou não? Eu penso que sim, Adriano. Eu penso que sim, porque existem algumas formas de trabalhar, né? Existe aquela forma que eu não estou julgando, mas eu já passei por isso, tá? No começo da minha profissão, era assim, a gente recebia o diagnóstico do médico e a gente tinha que fazer o que o médico mandava. Isso mudou muito, até por questão do próprio CREFITO, do próprio COFITO, dos próprios conselhos que começaram a lutar, mostrando que nós somos profissionais de primeiro contato. O que isso quer dizer? Você não precisa primeiro ir num médico
para depois ir na gente. Nós temos a total possibilidade de fazer um diagnóstico fisioterapêutico, pedir exames e, se necessário, procurar um médico. Eu gosto demais de trabalhar com os meus amigos médicos, como meus amigos educadores físicos, como meus amigos psicólogos, pessoas que gostam de colaborar em prol do nosso paciente, que é o nosso objetivo. Isso, para mim, é sucesso. Você saber trabalhar em parceria é sucesso, porque não dá para saber tudo de tudo. Ponto. Entende? Então, tem situações que são ali, está muito claro. Você faz, por exemplo, eu amo teste clínico. Os testes que os médicos fazem, que são especialistas, né? E eu aprendi muitos na faculdade, com grandes nomes. Aprendi com meu pai, que ele faz muito teste, botar a mão, fazer avaliação. Só que, como você mesmo falou, hoje em dia, eu fiz o meu mestrado em bioengenharia. Eu amo equipamento. A gente tem muito equipamento para fazer lá um teste de eletroneuromiografia, para fazer uma ressonância, para fazer testes reumáticos, né? A gente tem essas possibilidades, mas a gente esbarra com várias situações. Parte financeira do paciente é né? Que muitas vezes ele não tem condição financeira, não tem acesso, não cobre, então o médico tem que se virar com o que tem, né? Tem a questão do próprio médico, que de repente ele não tem aquela experiência. Tem a questão de que algumas doenças realmente o diagnóstico é muito difícil, é muito complicado. Eu já vi pessoas financeiramente muito bem dispostas que foram em universidades, hospitais fora e não tiveram diagnóstico. Os testes deram negativo e a pessoa estava lá com o nariz inchado, com o ombro inchado, com a perna inchada. Foi culpa do médico? O bam da universidade tal, com os exames mais caros, a pessoa... Não foi. Existem testes que são extremamente sensíveis e que dão negativo. Por exemplo, testes reumáticos, eu vejo dar isso. Às vezes está dando tudo negativo, a pessoa está toda inflamada, e aí? O que é isso? Pode ter até problemas alimentares, né, Adriano? A gente sabe que a alimentação inflama. Sim. O que me preocupa é que eu vejo, assim, doenças até graves demais sendo negligenciadas justamente. Tudo bem, tem a falta de estrutura, sim, mas eu vejo também isso, sabe, essa estatística aí, isso me incomoda muito. Então eu já vi casos em que até que se cogitasse aquilo, foi ver coisas que não tinham nada a ver e tal, e aquilo lá batendo certinho. Não, mas não é possível que isso aconteça em casos muito raros. Pô, mas ele pode ser o caso raro, né? Sim, aí eu acho que é uma deficiência de competência daqueles profissionais envolvidos, assim, né? De dificuldade, de repente, de passar a bola, é o que eu falo, de dividir com outro colega, né? Hoje em dia a gente tem essas teletransferências não. Telemedicina. Medicina, tem como mandar para um cara de Harvard, tem como mandar para não sei o quê, sabe? Então eu acho que isso está cada vez mais sendo necessário a gente compartilhar conhecimento. A gente vê muitas vezes as pessoas fechando o conhecimento, porque eu não quero dividir com você o que eu sei. Sim. Entende? Ou porque a pessoa que sabe muito não quer te passar, porque a consulta dela é R$3.000 e vai te passar de graça. Vai te passar, vamos dizer assim, um pulo do gato, né? Entende? Então a gente esbarra por coisas assim do ser humano, né? Que não era para ser de certos seres humanos, mas eu vejo que também tem outros seres humanos que são totalmente generosos. Eu conheço médicos, cientistas, fisioterapeutas totalmente generosos. Sabe, traz o seu paciente aqui que eu vou analisar ele junto com você, não vou cobrar nada. Então, isso eu acho que é algo que o ser humano tem que evoluir, né? Bom, e esse foi a primeira parte do papo com Maria Lina. Vocês pensam que acabou? Tava uma delícia, né, esse papo. Então, na semana que vem tem mais. Espero poder contar com a presença dela novamente na próxima semana. Então, a gente volta para continuar esse papo bastante bacana. Mas lá no início, Maria Lina, você falou que as pessoas podiam contar contigo, né? Mas onde? Onde te achar? Se você quiser deixar aí um contato, uma rede social, alguma coisa para as pessoas até te acompanharem, né? Verem a seriedade do seu trabalho. Então, aproveite o espaço. Então, eu estou lá no Instagram, né? No meu Instagram, Maria Lina, com N, Leite,
Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato lá pelo direct. A gente agenda uma consulta online, a gente fala pessoalmente pelo WhatsApp, a gente bate um papo e vamos embora para frente. Beleza. Então, muito obrigado aí pela participação. E a gente, semana que vem, podemos contar contigo novamente? Animadíssimos. Juntos. Então, até lá. Tchau. Até logo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas e aguardo seu contato pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 229922211003. Até a semana que vem com mais um episódio.